Eu entrei aqui em 84, 1º de outubro de 1984. E de idade já estou com 66, né? Foi o seu primeiro emprego? Não, Não. Já tinha trabalhado aonde? eu trabalhei na universidade, eu trabalhei de balconista na antiga Riachuelo e trabalhei 5 anos, quase 6 anos, numa loja de tecido e confecção que chamava Tecelagem Adriana. Aí da Tecelagem Adriana que eu vim, fui mexer. De que era o superintendente na época que você entrou? Antigamente quem era aqui era o professor Nelson de Souza Pinheiro. Aí antigamente fazia um teste, né? Fazia um teste e na época que eu fiz tinha mais 5 pessoas. Aí eu fiz e já era para mim estar aqui uns 5 ou 6 meses antes. Mas tinha um, um rapaz que era chefe da administração e ele era meio xaropinho naquele tempo. Então ele segurou muito tempo para não contratar eu. Ele até já faleceu também, era o professor Alfredo. Aí eu vim outra vez aqui e fez o teste que eu fui aprovado. Quando eu entrei, aqui era mantido pela agência. Da agência que saía todas as pesquisas para as sessões. Então, todo o material que vinha para a gente. Então, nós chamávamos a agente de coleta. Aí nós saíamos para nós fazer as pesquisas. Aí depois que nós fazíamos, nós ia entregar para cada sessões. Aí também não tinha quase treinamento. Você fazia pesquisa através do formulário do questionário, dava para você, se sair na rua, lá você ia aprender mais no campo. Fazendo. Fazendo. No papel. No papel. E aí tinha as viagens, né? Também a gente fazia. E aqui também não tinha quase carro. O carro era só para a viagem, então, num lugar muito longe. Mas por aqui mesmo a gente fazia todos esses questionários a pé, então fazia de ônibus, e davam aquele passe, que era passe pequeno, aquele, dava 8, 10, 12 passes para você fazer pesquisa. Aí você ia em um determinado local, lá no Vasco Ramos, Vargem Grande, aí você terminava qualquer hora, que eu fosse 2 horas, 3 horas, você não precisava ir no IBGE, você ia embora para casa, só voltava no outro dia. Aí eu, nesse tempo que eu fiquei, que eu estou aqui no IBGE, eu já fiz quase ou nessas pesquisas que está aí. E, inclusive essa pesquisa que ele está fazendo, o SINAP, eu fazia sozinho, Cuiabá e Vargem Grande. Naquele tempo era pouco, que era acho que 170, 180 questionários. Agora tem muito mais. Aí, quando era de 3 ou 4 páginas de item, né? Que nós pegávamos o preço do dia, SINAP, Sistema Nacional de Preço. Então, quando era bastante item aí, que era 3, 4 folhas, nós deixávamos para pegar de 2 dias, 3 dias. E se fosse pouco, a gente fazia na hora. Aí, como eu expressei no papel, eu também fazia bastante questionário que era da Associação Desportiva. Mas já acabou, porque não tem mais essa pesquisa. Essa pesquisa a gente fazia
a todas as equipes que eram afiliadas à federação. Aí eu que fazia. De todos os esportes? Não, era só futebol de campo e futebol de salão. Futebol aí nós íamos no presidente da federação e aqui todos os times que eram afiliados ele tinha de preencher. E era o professor Hélio Pinto naquele tempo. E no futebol de salão era o Francisco Xavier, que hoje ele era pai do nosso colega, o Pop, da televisão. Aí fazia do misto, do operário, do Palmeiras. Aí esses times afiliados tinha até time de bom sucesso, que era. Aí tinha também, como eu falei para vocês, citei naquele relatório, tinha o PATR. PATR era, você fazia um questionário, o que o cara gastava, o que não tinha, que ele tinha um movimento dele no escritório que fazia, mas era pesquisa de transporte terrestre. Então ele entrava ônibus, caminhão, cara que tinha frota dele naquele tempo de van, de combis, tudinho, ele entrava nessa pesquisa. Aí eu fui fazendo todo tipo de pesquisa e também nós tínhamos uma contagem de população. A contagem de população, só o IBGE coisa que fazia, porque os políticos vinham atrás do IBGE, aí o Delvaldo selecionava 6, 8, 10 pessoas para nós ir fazer no município. Então, esse município, para se tornar a sua prefeitura, virar município, nós tínhamos de ter a contagem. Então, nós que íamos quando nós fazer contagem. Lembra do município aí Lembro, que hoje é município, na verdade, que você trabalhou? eu fiz de Rondonópolis, fiz Dom Aquino, fiz Poxorel, fiz Nobres, fiz Lucas de Rio Verde, fiz Tapurá, Matupá, Peixoto e Guarantã do Norte. Porque cada município ia 7, 8, 5 agentes, né, para fazer. E era de casa em casa. Não, era de cara em cara. Aí nós íamos com o cara que estava preteando para ser o político lá, né? Às vezes ele queria passar no nego, mas você tinha de fazer, porque eu gosto de fazer meu serviço certo. O cara queria que, inclusive, aqui em Campo Verde, eu trabalhava com fazendeiro, nesse tempo era fazendeiro de soja. Aí ele dava tudinho para nós lá, nós ia com o nosso dinheiro livre. Aí ele dava para nós fazer a pesquisa, dava hotel para nós dormir, para nós fazer as refeições, tudinho. Aí ele queria que o nego passasse 2, 3 vezes no mercado. Eu falei, não, já passei. Ah, não passou, já passei, porque eu não gosto de trampolinagem, o serviço era certinho. E aí veio viagem que a gente fazia, né? E eu, para me conhecer quase o Mato Grosso direto, eu já viajei muito, fazendo pinado, né? Eu saía daqui com o finado de cigarinha, né? Nós ia pegar ônibus lá na rodoviária, para nós fazer São Félix da Araguaia. Eu ia com uma caixa grande, cacheta de questionário, o questionário era grosso, e ia com a mochila lá, e ele também. Nós saíamos daqui 8 horas da manhã, para nós chegar lá 7 horas da manhã no outro dia. Só viajando de ônibus. Estrada de chão, tudinho. E lá quando nós encontrávamos uma Kombi que fazia a baldeação, até da rodoviária lá na São Pierre, que era a zona lá urbana, né?
não encontrava, nós ia de ônibus. Quando nós não encontrava, nós tinha de ir a pé, andar 4, 5 quilômetros. Cansado, negado, daqui no outro dia para voltar para nós trabalhar. E aí nós ia indo, nós fizemos. Depois disso eu fui viajar com o Evelino, não, mas já fiquei lá, nós já ia de carro mesmo. Tem muito município lá. Fizemos lá. São Félix, Confresa, Xingu, Santa Cruz de Xingu, tudinho e aqui. Você conheceu Mato Grosso praticamente todo? É uma região que você não conheceu? Eu tenho alguma que eu não conhecia. Aqui mesmo, pertinho, eu não conheço. Eu não conheço Alto Paraguai, não conheço Diamantino. Mas daqui para lá eu conheço tudo. Conheço Nortelândia, Arenápolis. E lá no norte, uma Alta Floresta, pra cima, né? Conheço Alta Floresta, conheço Nova Monte Verde, conheço Carlinda, Nova Canaã. Tudo a trabalho. Foi pra lá trabalhando pelo IBGE. Trabalho. Eu viajei com o Claro Rodrigues, nós ia naquela Toyota, um Toyotão. Aí nós levávamos de tudo. E lá levava comida, para nós comer 2, 3 dias. Farofa, bananinha, carne, costela com arroz. Aí nós não tinha carro, não tinha o som para nós ouvir, ele levava um gravador grande aí com as fitas para nós escutar som e tocava o pó. Nós íamos na Toyota com motosserra, porque a estrada era pequena e esse tempo não tinha quase asfalto. Aí que eu conheci muito lugar aí. Como fazer essa pesquisa de estoque, Biago, Proagro, esse negócio tudo nós fizemos para lá. Desde Marcelândia, Novo Horizonte, Feliz Natal, fizemos para lá, por Nortão, fizemos tudo. E ficava em Olide, Sinop. Então foi uma viagem que eu conheci tudinho naquela época. E você trabalhava nessa viagem, era 8, 10 dias que você ficava. Tem dia você almoçava, tem dia você não almoçava, porque você chegava na casa do freguês, vinha barulho de prato, de panela, só nego limpando a boca, você não ia dar nada. E aí eu falo para vocês, o IBGE é uma escola que a gente aprendeu e eu aprendi muito no IBGE. E eu gosto muito e não gosto que ninguém fala da minha repartição, porque o que eu tenho hoje é graças a Deus IBGE. Eu era solteiro, arrumei uma companheira, vivi com ela, até hoje, graças a Deus. E eu cuidava de meu pai e minha mãe. E aí eu tenho hoje uma casa boa no bairro Dom Aquino através do meu serviço. Tenho uma casa lá no sítio também, que é a nossa herança de meu pai, muito arrumando o meu serviço. Tenho um carro bom também no meu serviço. Então a gente tem de batalhar. E o IBGE, se você quer trabalhar, o IBGE ensina tudo. E é uma escola, não é só que o pessoal fala IBGE, só conta povo. Nós fazemos IBGE N pesquisas. O plano de viagem era o seguinte, era tudo manual, né? Você fazia ver quantos dias que você fazia, ver que a mais você só avisava o chefe de lá para cá, para você pegar mais 2, 3 dias aí, e para você continuar o serviço, né? Aí você chegava e tinha o nosso coordenador que fazia o manejo dos carros, que era naquele tempo era o Romildo, o lá Pica-Pau. Ele fazia tudinho no papel. E você tinha na onde você chegasse, você ia daqui, você tinha de marcar a quilometragem.
E quanto que você andou, quanto você não andou, quanto você viu, quanto que você gastou, tudinho. Era uma coisa assim, manual, mas era tudo bem certinho. Às vezes fazia, eu ia rapinado e nós fazíamos e tinha local que fazia, né? Nós ia de 3, 4, 5 pessoas. Quando nós não íamos de ônibus, aí nós íamos de carro próprio daqui, da Toyota que tinha aqui do IBGE, né? Aí nós fazíamos lá com 4, 5 dias determinado, depois nós vinha embora. E do mais nós ia ver, por causa daqui mesmo que ia dirigindo, o colega nosso, então nós ia com o motorista daqui, porque antigamente tinha 5, 6 motoristas certo, né? Que era o cargo dele mesmo, era motorista. Olha, eu acho que é a primeira coisa para você se destacar, você entender de chegar no informante também. Uma roupa mais ou menos, meio limpinha, meio... Tem de saber também fazer a abordagem, né? A abordagem é muito importante. Você chega com seu crachá, identificação para você saber se você é funcionário de tal órgão do IBGE. Aí você explica para que é essa pesquisa. O cara não fica com dúvida de você. Aí você vai, porque nessas pesquisas do IBGE, a gente encontra gente boa e gente má. Gente educada e gente mal educada. Então, a gente não pode combater com essas pessoas, porque nós, como técnico de pesquisa, a gente está precisando da informação do informante. Então, a gente chega na casa, bate palma. Se não tiver banco, cadeira para sentar, você tem de fazer em pé, no sol, qualquer coisa, mas você tem de resolver o problema que você foi fazer. Então, eu acho que o IBGE, como eu falei para você, o cara que interessar nas pesquisas do IBGE, e qualquer curso que ele for fazer, ele passa, porque o IBGE vive um Mato Grosso, um Brasil em geral. Porque todas as coisas que nós fazemos, o IBGE, o governo federal, estadual, municipal, precisa de muitas informações do IBGE. E por isso que eu falo, às vezes, a gente precisava também ampliar as condições financeiras da gente, porque o nosso serviço para o governo federal. Então, nós devíamos ser mais reconhecidos o nosso trabalho, para que nós possamos também avançar mais, principalmente nas condições financeiras nossas. E o IBGE tem muitas crianças que não sabem o que é IBGE. Aí você tem de ir na escola, no colégio, para explicar o que é IBGE, o que nós fazemos. Eu acho que tem muito local, Arthur, aqui em Mato Grosso. Como eu fui fazer um serviço com o Hélito, lá em Gaúcha do Norte, tinha uma família, uma pessoa lá que não conhecia nem Cuiabá. Então eles não sabem o que é o IBGE, o que não é professor que tem de ensinar, não ensina, nós explicamos para eles tudinho lá. Aí eles ficaram contentes, porque não sabia, outro não sabia, o professor não sabia, então. E tinha um colega nós aqui que falava que ele aposentou. É o Virgílio, falava que o IBGE era só de contar povo. Não é contar povo. Conta também, mas também conta animais, conta desenho, conta tanta gente, tanta coisa que o IBGE faz que a pessoa não entende. Nós mexemos desde de cartório. O que é mexer cartório? Cartório nós mexemos, que eu já fiz também, registro de nascimento, de casamento, de óbito, óbito fetais. Aí você vai para
o fórum. No fórum você vai mexer com processo de separação e divórcio. Esse fórum a gente demora de 1 mês a 2 meses lá, porque lá são 12 varas. Chega lá, você pega a autorização com o juiz para você fazer. Sem autorização você não faz. Aí você vai lá, eles amostram todas as sessões que tem dos processos. Aí você vai pegar processo por processo para você fazer. Que teve quanto separação, quanto divórcio, quanto lá, tudinho aí. A hora que você terminar, que você vem embora, preenchido à mão no questionário. Tudo eu já fiz. Eu vou falar para você, eu ia mexer aqui, que eu saía com o Juízo, saía com o Elito para fazer esse LCPA e a pesquisa de estoque. Mas eu que eu fazia mais era só pesquisa de estoque. E ele fazia nesses outros serviços da LCPA, aí fazia Biagro, Proagro, aí nós íamos também fazer que eu entendo mais no negócio, era mais a pesquisa de estoque. E como que é a rotina? Começar. Pesquisa de estoque nós ia fazer, mas aqui, sempre que nós ia fazer, que nós pegar, eu era, então fazia. Aqui a Chapada, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Paranatinga, Gaúcha do Norte e pegar até Santiago. Mas só que os dias que davam para nós era muito pouco. 5, 6 dias não dá para você fazer tudinho. Às vezes ficava alguns sem fazer, né? Que nós ficava telefone do cara, do informante, para nós ligar depois. Porque a distância é muito longe. De uma fazenda para outra, às vezes tem até 30 quilômetros, 20, outros mais menor. Às vezes você encontrava o cara, você fazia na hora, né? Mas se você não encontrasse, é difícil. Mas eu fazia mais, era o estoque mesmo. O que o cara tinha estocado, quanto de estocado, na data que você pega a estocagem, né? De 31 do 6, aí do primeiro trimestre, segundo trimestre é 31 do 12. Então, o que o cara tinha no armazém, tinha no ciro. Então, ia haver também se essa quantidade de estoque dava para estar dentro do armazém no ciro. E às vezes ele tinha lá na fazenda, né? Às vezes ele deixava o questionário e a gente ia no contador dele, que era na cidade, para fazer. Entendi. E isso aí, para sair para campo, tinha uma preparação antes? Para saber para onde que ia primeiro? Tinha, nós já tinha o cronograma, né? Tinha o roteiro certinho. Que eu gostei de eu fazer serviço de roteiro. Você não voltar mais para trás. Se ia direto terminar, você ia. Aí os últimos nós deixávamos para nós pegar por último. Mas graças a Deus é como tudo bem nessas pesquisas. Que eu trabalhava com nego entendido, que eles sabiam mais do que eu para informar mais. Então nem sempre o informante, né, recebe bem o IBGE. Não. Às vezes recebe, às vezes não. Aí tem outra história que eu vou contar para vocês. Nós fazemos isso daí. Foi eu, Mário e Lauro. Mário dirigindo. Aquele tempo era aquele Fiat Uno nós que tinha aqui, Fiat branco. Chegamos lá, fomos na fazenda Laranjal. Laranjal tinha um senhor lá, que era o dono de lá, um velhão. Ave Maria, esse homem daí eu te rolava. O Mário ficou com medo de o homem pegar revólver para nós, ficou tremendo. Aí
E eu e o Lauro combatendo com ele, conversando, e ele xingando o governo, xingando todo mundo, que o IBGE também ajudou para falar que ele, na fazenda dele, era o seu, como que é, escravo, né? Serviço escravo. É, serviço escravo dos trabalhadores que foram lá, que tocaram multa nele, tudo aqui. Aí, que o governo nunca arrumou estrada para eles, com esse negócio daqui. No final, ele foi, depois de tanto negócio, chamou nós para almoçar na mesa dele. Carne de porco, era esse suco de 3 tipos de suco, de acerola, de maracujá, doutor. Eu até manjava nós comer, ia embora. E nós não fosse aceitar, não aceitar o que ele estava falando, nós não ia informar a informação dele de 4 fazendas dele que ele tinha. De soja, de milho, de arroz, de algodão, tudo. Aí nós terminamos, viemos numa boa. Você tá falando, tava explicando aí do estoque, né? Aí fica estoque, né? Faz um roteiro, sai para campo, ia nas fazendas e tal. Depois, como que era a sequência? Os questionários preenchidos, esse mesmo estava lançado no sistema, isso ia pro Rio de Janeiro, como que era? Não, precisa de Antigamente, como que tá hoje? de estoque sempre a gente fez, e aqui mesmo chegava para a gente fazer a crítica dele, né? Fazia a crítica do questionário, aí às vezes a gente via ver, como eu falei para você, se tinha dentro do armazém, se o armazém aumentou ou diminuiu, né? E tinha o telefone. E nós tínhamos também o endereço certinho das fazendas para outras pessoas que lá não erravam, né? Para ir certinho lá. Então, depois que nós chegávamos aqui para fazer a crítica do questionário, que a gente fazia entregava para a Crélia, parece, para fazer o... Olhar se estão no correto. Para ela também passar por outra crítica para ela. Ela também fazia a crítica para ver que estava correto tudinho. Aí digitava para mandar para a sessão para mandar. Tá bom. E se na viagem, né, vocês fizeram um roteiro para coletar estoque, aí parece um armazém lá que não está no seu... Olha aí, você tem de cadastrar, né? Nós temos de cadastrar, porque às vezes o tempo que ele dava para nós, não dava para a gente cadastrar esse armazém novo. Então você tinha de ir só para fazer isso, porque tinha armazém bastante, tem alguns que estão paralisados, tem outros que estão e tem armazém novo, né? E aí nós não ia para fazer, porque quando a gente ia para fazer isso daí, nós não íamos para nós fazer só uma pesquisa. Nós íamos para fazer lá em Paranatinga, lá em Gaúcho, fazer cartório, lá em Gaúcho e fazia no Paranatinga o fórum também. Aí nós ia fazer a péia também, aí aproveitando tudo de uma vez, nós ia na prefeitura para fazer a Munique. Então, nós dava uma apanhada geral. Então, demorava mais, né? Sobrava muito tempo. Não sobrava. Porque eu falei para ela, antigamente o nego ligava, então dava qualquer coisa para ver que dá mais um dia, 2 dias para terminar o serviço, né? Hoje está diferente? Você acha que está diferente hoje? Hoje está diferente? Hoje tá, né, cara? Hoje tá mais moderno, mais negócio, tudinho, né? Antigamente, para você viajava, você não tinha onde você dormir, você pedia pouso. E eu teve local que eu e Claro dormimos, nós armava a rede no ranchinho, o rato estava passando no rosto, na perna do nego. Passava, você ficava.
não tinha onde se ficasse, às vezes o nego ficava naquele acampamento da Sucan, que tinha Sucan antigamente. Aí depois que veio, tinha lugar que não tinha onde você dormir, tinha um dormitório. E tinha muita gente. Eu fui para me fazer inscrição para o censo lá em Lambari do Oeste. Chegou lá, não tinha onde você comer nada, e fechava o posto lá 7 horas, você tinha de entrar 7 horas. Qual censo foi isso aí? Ah, é muito tempo. Aí você tinha de jantar lá e dormir num quartinho lá com 7, 8 pessoas lá para acordar no outro dia. Assim mesmo foi em Santa Cruz do Xingu. Santa Cruz do Xingu lá, 9, 10 horas ia embora a energia. Aí você tinha de ficar ali de mosquito quase comendo isso. Não tinha ventilador, não tinha nada. Para acordar no outro dia que eu fui preparar a sala para dar o censo quase censo agropecuário. Aí eu fiquei lá e Carlos Alberto foi para Confresa. De nós, 2 carros, um carro do IBGE fundiu o motor, o outro carro furou os 4 pneus, nós não tinha estepe. Aí alugamos um carro do INCRA, mas chegava lá no lugar que não fechava quase o vidro, de só poeira, estradão. Chegava lá, abria o olho, só o olho que dava de poeira de tudo quanto é lado. Mas graças a Deus, aí vencemos. E vou te falar para você, eu estou contente de estar até agora no IBGE e esperando que eu aposente, mas aposente um pouco de saúde para me viver mais menos 5, 6 anos a mais. Eu acho que valeu muito a pena. Valeu a pena. Tinha muitos colegas, muito trabalho. Nós trabalhávamos, mas nós tínhamos alegria. Que nós também antigamente era muitas amizades, nós não tínhamos amizade aqui. Nós tínhamos um time de futebol aqui que chamava Grêmio Recreativo Ibergiano. Aí nós jogávamos todo fim de semana, eu jogava no sábado, ia passear, almoçar em Santo Antônio, na Corizal. Então, e aí mulher, tudo acompanhava, o jogador, marido e mulher, todo mundo. Então nós fazíamos uma festa aí, todo fim de semana nós tínhamos uma confraternização na casa de uma pessoa. Aí nós dançávamos, nós tomávamos uma, então tudo era animado. Não, quando a gente ia fazer um determinado serviço, você ia dependendo da pesquisa, né? Pesquisa de estoque, você ia sempre de 2 pessoas, né? Você chegava direto na fazenda, no proprietário, né? Você pegava o proprietário da fazenda, você buscava ele, ou o informante que estava no cadastro, como que é? Não, ali ia estar no cadastro. Estava no cadastro e você fazia a pergunta para o gerente, que dava as informações, então para o proprietário, né? Aí quando não era lá, ele tinha os questionários lá, mas ele já ia diretamente no contador. O contador dava todas as informações. E como você vai fazer PNAD, você vai fazer sozinho, cada um. Você tem um carro para você levar umas pessoas. Então você ia de ônibus também. Cada um ficava no local. O bairro era muito grande, ficava 2 pessoas, né? Se fosse pequeno, cada um ficava num lugar para fazer. A hora que você terminasse, que você ia encontrar. Aí marcava a hora de vir embora, né? Não, essa que está agora, eu nunca fiz, não. Mas era muito bom a PNAD, eu gostei muito da PNAD, porque a PNAD tinha item que você pulava, né? Se não era ele era um livro assim.
Aí você entrava, desde a hora que você chegava, você já ia perguntar, o nome do chefe da casa, do homem, nome da mulher dele, dos filhos, datas de nascimento. Aí se estavam estudando, aí vinha desde a saúde, vinha problema do salário, você trabalhava, quanto que ele ganhava. Então era bem esclarecido que era. Queria expressar para vocês que quando eu entrei aqui no IBGE, aí de 2 em 2 anos, ou de 3, ou tinha até menos, cada um trocava de chefia, né? Chefia da agência, como eu falei, da agência que saía as pesquisas, as ramificações para todas as seções. Meu primeiro chefe aqui foi o Tiago Pereira. O segundo foi o Cigarino Araribóia. Aí foi Antônio Rubens. Aí foi o Nivaldo. Aí foi o Walter Pires. Foi o Juílson. Depois o Aurelino. Foi também a Leda. Remildo. Depois Elton. E agora o atual é o Pedro Nesso. E eu gostei muito de trabalhar com todos, não tenho o que queixar deles. Porque eu vou trabalhar com ele. Meu serviço, graças a Deus, eu dou graças a esse pessoal que me ensinaram também a trabalhar. Então, eu estou satisfeito de ter eles como meus chefes, ajudaram muito na pesquisa. E tudo o que eu sei mais é uma escola que o IBGE me ensinou. Então eu fico muito grato por isso. Olha, eu com 41 anos de IBGE, e eu quero desejar a todo esse pessoal que estão fazendo concursos, que vai ingressar no IBGE. E o IBGE, como eu estou cansado de falar para vocês, o IBGE é uma escola. O IBGE você aprende tudo. Só depende da força de vontade do técnico. Se você tiver vontade de aprender, você vai aprender a fazer tudo certinho. E encarar tudo com seriedade. Se você não tiver seriedade, não tiver vontade, não interessar, você não vai fazer. Mas se você interessar, você vai ser um ótimo técnico. Aí você vai subir até de cargo. Aí Deus que vai dar a proteção para você ajudar e você seja um IBGiano de coração. Tá? Essa é a minha mensagem.